Então, eu tenho que cargas elétricas de sinais opostos se atraem e de si mesmos sinais se repelem, né? A força entre cargas será de atração se as cargas tiverem sinais opostos e a força será de repulsão se as cargas tiverem o mesmo sinal. Tá? Então, se eu tenho aqui, né, cargas, né, com o mesmo sinal, tá? Então, né, eu tenho uma repulsão entre elas, então elas se afastam. Agora, caso contrário, eu tenho as cargas com sinais opostos, eu tenho uma atração entre elas. E agora eu tenho os processos de eletrização, tá? Então, né, esse ato desses elétrons se transferirem de um corpo para outro, nós temos três processos principais de eletrização, né? O primeiro que eu vou falar para vocês é a eletrização por atrito. Então, quando dois corpos neutros são atritados entre si, haverá um fluxo de elétron entre eles. Então, quando eu tenho, né, dois corpos e são atritados, o que acontece, né? Geralmente, um corpo ele fica, né, ele cede elétron para outro corpo quando ocorre esse atrito. E quem que vai ficar, né, carregado positivamente com falta de elétrons e quem vai ficar carregado negativamente com excesso de elétrons? Vamos ter que respeitar a série triboelétrica, que é essa tabelinha aqui, tá ok? Por quê? O elemento que estiver acima, ele perde elétrons para o elemento que estiver abaixo. Então, o que acontece aqui? Tá? Por exemplo, no exemplo aqui, foi atritado o quê? Né? Vidro com lã. Né? Olha na série aqui, ó, triboelétrica. Na tabelinha, o vidro está em cima, a lã está embaixo. Então, o que vai acontecer? O vidro ele vai o quê? Vai ceder elétrons para a lã. Então, o que vai acontecer? O vidro vai ficar carregado positivamente e a lã vai ficar carregado negativamente. Outro processo que temos, né, é a eletrização por contato. Né? Então, quando um corpo eletrizado é colocado em contato com outro neutro, há uma eletrização deste último com sinal igual ao do primeiro. Ok? Então, tem aí ó, a questão corpo negativo, corpo neutro, eletrizando-se negativamente. Então, o que vai acontecer? Né? Se eu tiver um corpo neutro e um corpo carregado positivamente, quando eu encosto, tá? O outro corpo que era neutro, ele se carrega positivamente também. Tá? E o valor, né, dessas cargas vai ser o quê? Se aqui eu tiver Q, depois do contato eu tenho Q sobre 2, são divididas. Tá ok? É o processo de eletrização, né, por indução. Tá? Por indução, tá, eu tenho um corpo indutor que chega próximo ao corpo induzido. Tá? Nesse processo aqui, o indutor está carregado positivamente e chega perto do induzido. O que ocorre, né, que, como ele é carregado positivamente, né, as cargas negativas são atraídas por esse corpo indutor, né, e as positivas são repelidas. Né? Quando você faz, né, liga a terra, né, ou coloca a mão, que também está descarregando esse corpo, o que acontece? A terra, ela completa, né, joga elétrons, por quê? Corpos negativos, porque o indutor ainda é positivo. Depois é retirado esse aterramento e quando esse indutor sai, esse corpo permanece carregado negativamente. Tá ok? Agora vamos falar da lei de Coulomb. Por quê? Nós falamos desse processo, né, do princípio fundamental da eletrostática, que corpos, né, de mesmos sinais se repelem e de sinais diferentes se atraem. Tá? O que acontece? Esses corpos, né, se repelem e se atraem por quê? Porque eu tenho aqui um valor, né? E ele tem uma intensidade, ou que ele atrai, ou que ele se afasta. Essa intensidade é a força de atração ou repulsão dessas cargas, né? E é a lei de Coulomb que faz nós calcularmos esse valor, tá? Então vamos lá. Então Coulomb,
disse que a intensidade da força elétrica de interação entre cargas pontiformes é diretamente proporcional ao produto dos módulos de cada carga e inversamente proporcional ao quadrado da distância que a separa. O que quer dizer isso? Tá? Carga pontiforme, carga de dimensões desprezíveis. É diretamente proporcional ao produto, tá? Do módulo das cargas. O que quer dizer esse módulo aqui? Que não entra o sinal. Se elas forem de atração ou repulsão, não importa. O sinal vai comandar, vai te dizer se a força de atração ou repulsão. Porém, ela vai entrar aqui só o valor sem o sinal. Tá? Inversamente proporcional ao quadrado da distância que a separa. Tá? K aqui é minha constante eletrostática, que no vácuo vale 9 vezes 10 elevado a 9 Nm² por Coulomb ao quadrado. Lembrando que essa constante aqui é muito importante porque ela determina que minha força tem que estar em Newton, tá? Minha distância tem que estar em metros, né? E minhas cargas têm que estar em Coulomb, tá? Que são as cargas elétricas e D a distância. Tá? Vamos para um exemplo prático aqui. Para esse exemplo aqui desse exercício. Então, eu tenho aqui o seguinte, eu tenho duas cargas elétricas pontiformes, né, Q1 que vale 4, né, microcoulomb e Q2 que é menos 6 microcoulomb. Estão colocadas no vácuo a uma distância de 60 centímetros uma da outra. Qual é o módulo da força de atração entre elas? Ele já me falou, né, a força que é de atração. Mas se não falasse que a força é de atração, eu já saberia. Por quê? Porque as cargas são de sinais opostos. Então, sinais opostos, lembrando que a força é de atração. Minha constante eletrostática, a constante no vácuo, que é 9 vezes 10 a 9 Nm² por Coulomb ao quadrado. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho um valor de Q1, que é 4 microcoulomb, que eu convertendo fica 4 vezes 10 elevado a menos 6. Tenho Q2, que é menos 6, microcoulomb, que é 6 vezes 10 elevado a menos 6. Tenho K, que vale 9 vezes 10 a 9. Tenho a distância, que é 60 centímetros, converti para metro, deu 0,6 metros. E minha equação, que é F igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Eu coloquei Q1 e Q2 sem um módulo, porque eu já sei que tem que colocar um módulo, tá? Mas aí vai de cada um. Primeiro, colocando todos os meus dados na minha equação. No lugar de K, eu coloquei 9 vezes 10 a 9. Q1, 4 vezes 10 a menos 6. E Q2, 6 vezes 10 a menos 6. Dividido por D ao quadrado. Quem vale D? A distância 0,6 ao quadrado. Tá? E aí, vou pegar o 9 e multiplicar por 4 e multiplicar por 6. Tá? Vou repetir a base 10 e somar os expoentes da base 10. 9 mais menos 6 mais menos 6. Menos 6 com menos 6 dá menos 12. 9 menos 12 dá menos 3. Então, deu 216 vezes 10 elevado a menos 3. Dividido por 0,6 ao quadrado. 0,6 ao quadrado, 0,36. Isso me dá, qual o resultado? Eu tenho que pegar 216 e dividir por 0,36. E vou repetir 10 elevado a menos 3. Vai me dar 600. Então, 216 dividido por 0,36 é igual a 600. Repetir 10 elevado a menos 3. Achei 600 vezes 10 a menos 3 newton. Tá? Poderia colocar o quê? 600 milinewton. Estaria correta a resposta. Mas se tiver com a base 10, tem que passar para notação científica, que andaria duas casas para a esquerda, ficaria 6 vezes 10 a menos 1, porque quando eu ando para a esquerda, lembrando, meu expoente aumenta. Então, menos 3, mais 2 vezes que eu andei, mais 2 vai dar menos 1.
Ou, né, poderia andar mais 1 e sumir com a base 10, ficaria 0,6 Newton. Então, galera, esse aí, né, é um exemplo da nossa lei de Coulomb. Espero que tenha gostado aí, né, da videoaula. Então deixa aí os comentários, gostei e acesse o nosso canal. Falou?